trabalhistas e sindicais sobre o fim dos direitos como 13º salário, férias, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, e até aposentadoria. Isso porque, nos contratos de PJs, que nada mais são do que um contrato entre duas empresas, não há vínculo empregatício, ou seja, o empregador não tem nenhuma obrigação de pagar os direitos contidos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. É basicamente o fim do que podemos chamar de categoria de trabalhadores, a precarização total do mundo do trabalho no Brasil. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Gente, 8 horas 28 minutos, já voltamos com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também lá no Face, YouTube, Instagram. Você inclusive entra lá, compartilha, participa, interage com a gente, pessoal aqui, né, já opinando, deixando aqui a sua mensagem também, enfim, várias participações aqui, tanto no Face, no YouTube, quanto no Instagram também. A gente agradece a todos. São 8 horas e 28 minutos. Campos tem previsão de tempo chuvoso para hoje, né? Já choveu, tá variando, mas a predominância hoje é de tempo nublado com chuva fraca aí a qualquer hora do dia. Estou olhando aqui pelas câmeras do sistema Senzanet, ali na Ponte da Lapa, ela não perdoa, né? Subida no sentido centro, Guarulhos, tem um carrinho quebrado ali, parado, né? Provavelmente quebrado. Então, já tem um trânsitozinho mais, né, complicadinho ali, mas o trânsito maior sempre é nesse horário, quem vem de Guarulhos para o centro, então tá relativamente, dá para passar, pode continuar passando pela Ponte da Lapa, daqui a pouco também já resolve ali e segue. Bom, programa de hoje conversando com dois convidados, o Danilo Dutra, como a gente já anunciou aqui, tesoureiro do PT, assessor do Sindipetro NF, candidato a presidente do PT Goitacá, né, no próximo domingo, a eleição que vai escolher aí o novo diretório do partido, a nova direção do partido em Campos. Jefferson Manhães, ex-candidato a prefeito de Campos pelo PT em 2024, ex-reitor do IFE, também candidato à presidência do PT de Campos, concorrendo aí, né, com o Danilo no próximo domingo, e a eleição começa às 9 da manhã, vai até às 17 horas, tá? O local de votação é aqui no Staiquinon, no sindicato do saneamento, sindicato da SEDAI, né? Enfim, na Rua do Ouvidor, aqui no centro da cidade. São 8 horas e 30 minutos e nós voltamos agora para falar, porque na verdade o
filiado ao PT vai poder escolher não só entre Jefferson e Danilo no domingo, como todas as chapas que concorrem também, a nacional e também a estadual. Eu vou começar agora com o Jefferson Manhães e vou pedir você, o Jefferson, para fazer uma análise, claro, também da sua expectativa com relação a essa eleição que sai agora da presidente Gleisi Hoffmann, que está afastada da presidência do partido porque assumiu o cargo no governo federal, e tem aqui a disputa então para a nacional entre 4 nomes: o Edinho Silva, o Walter Pomar, o Romênio Pereira e o Rui Falcão. E já emendando, o Jefferson, uma disputa mais acirrada também tem aqui no estado do Rio o Diego Zeidan, e Diego Rei Zeidan é filho do Quaquá, prefeito de Maricá, e o Diego Zeidan é secretário daquela antiga pasta de ação social e desenvolvimento humano do governo municipal, né, de Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que enfrenta, né, o Raymond, deputado federal. Ô Jefferson, como que você vê essa eleição do partido, que vai ter, dentre outras missões, no próximo ano, vai ter que escolher o seu candidato aí à sucessão do Lula, ou o próprio Lula, ou não. Nós vamos entrar nesse assunto mais lá pela frente, mas são assuntos aí importantes que o partido vai ter que escolher, assim como também aqui no próprio estado do Rio de Janeiro também o seu posicionamento diante as eleições estaduais. Como você vê essa expectativa aí sua, quais são elas para essa disputa tanto da nacional quanto da estadual, Jefferson? Bom, eu vou optar aqui por definir as diretrizes que eu acredito para a escolha desses dirigentes, né? O José Dirceu deu uma entrevista à Globo News agora há 2 semanas e ele fez uma análise que eu julgo muito pertinente. Ele disse que a base do governo hoje é de centro-direita. Por mais que o governo queira fazer as intervenções sociais, a proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, desenvolver esse país numa perspectiva sustentável, nós temos uma agenda hoje representada pelo Congresso Nacional, ele é a ponta do iceberg, de grandes interesses financeiros que não têm qualquer compromisso com o desenvolvimento nacional, mas sim com o crescimento econômico. Então, quando a gente fala, não é concentrar, gerar mais recursos e concentrar. A gente quer que o Brasil cresça, sim, mas que a sociedade toda se beneficie desses avanços. Então, hoje o Partido dos Trabalhadores não pode ser um partido chapa branca. O presidente é do PT, mas o governo que está posto hoje, ele pode estar caminhando com a tendência de uma centro-direita por este Congresso Nacional que está avançando no orçamento, coisa que não acontece no mundo no mesmo parâmetro, e avançando na proteção dos mais ricos e não na proteção dos mais pobres, no desenvolvimento verdadeiro. Então, o Partido dos Trabalhadores hoje tem o dever de puxar o governo para a esquerda, e essa resultante ser mais a favor dos mais pobres, mais a favor da proteção do trabalho, mais a favor da produção científica e tecnológica, mais a favor de uma educação pública forte, mais a favor de um SUS forte, para que possa atender as pessoas com mais dignidade. Então, as candidaturas nacionais deixam claro isso. Quem está hoje defendendo um governo, ou melhor, uma participação mais conformista com a lógica que está sendo imposta hoje na dinâmica política, que o Lula 3 é completamente diferente do Lula 1 e Lula 2, até porque o Congresso também, as correlações de forças
elas são muito diferentes. Então, eu defendo e que as pessoas precisam votar, seja presidente nacional ou presidente estadual, num PT que vai programaticamente resgatar as bandeiras utópicas que nos fundou, que apresente um futuro que seja um futuro que fortaleça a sociedade, que fortaleça as pessoas, e não um PT chapa branca. Nós temos que tensionar com as forças, e tenho certeza que desta maneira nós estamos trazendo um grande benefício para a população e para o governo do presidente Lula. Eu vou dizer uma coisa aqui, Cláudio, quando nós inauguramos o nosso campus Guarulhos. Então, quando se inaugura o campus, todo o campus fica dentro do protocolar da presidência. Quando terminou, e nós tivemos direito de entrar ali no campus, direito entre aspas, né? Passou de novo a nós sermos responsáveis, os gestores, o Luiz Dulce, na saída, ele falou assim, ele era assessor do presidente da República, Lula. Olha, pessoal, o ouvido direito do presidente está com muito barulho, mas o ouvido esquerdo está silencioso. Então, nós queremos um PT que se articule com os partidos progressistas, com os movimentos sociais, com as universidades, com os cientistas, com os professores e professoras, com todos aqueles que defendem uma saúde pública, defendem uma agricultura forte, para que a gente possa ter pautas do Partido dos Trabalhadores que levem este governo mais para o centro-esquerda e não para esse movimento que nós estamos assistindo hoje. E hoje, o presidente, para mim, o tom está excelente. Agora, de fato, o governo entendeu que se ele não se posicionar, se ele não mostrar quais são as verdadeiras pautas e o que está por detrás da grande desigualdade social no país, e quem defende uma maior justiça social, uma maior justiça tributária, é de fato o Partido dos Trabalhadores e esses partidos que a gente compreende que estão ao nosso lado. Então, o partido do PT, votem naqueles candidatos que de fato defendam o programa do Partido dos Trabalhadores e um Partido dos Trabalhadores que tenha autonomia e voz para chamar a atenção da sociedade, mobilizar a sociedade e trazer o governo de novo, né, na sua ação, fortalecer esse movimento que o governo está fazendo, de poder retomar a representatividade de fato, com benefícios para a maior parte da população brasileira. É esse os candidatos. E acho aqui, especialmente no Rio de Janeiro, que nós temos quadros excelentes. Eu tenho certeza, né, que o Diego Zeidan é um bom quadro, mas eu pessoalmente entendo que o Raymond traz todas as qualidades de uma trajetória humana, de compromisso, de vida, né? E a maturidade de alguém experimentado que sabe para onde o PT do Estado do Rio deve ir. Então, eu quero aqui dar essa orientação geral e tenho absoluta certeza que os nossos filiados e filiadas estão atentos a isso, para poder trazer o PT neste governo que é do nosso presidente, mas a resultante é de um conjunto de partidos e de forças que muitas vezes está apontando para um caminho que não é aquele do nosso compromisso. É o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Perfeito. Danilo. Então, para falar um pouco dessa nossa candidatura à presidência nacional, a tarefa é muito árdua porque a gente precisa saber dividir bem. A gente, principalmente o futuro presidente nacional, fazer a divisão. O que é o governo do nosso partido e o que é a nossa direção partidária. Então, isso é muito claro. O governo, logicamente, ele está amarrado para construir constantemente maioria num Congresso que é de direita, como o Dirceu bem falou. E no Senado também. O governo está intrínseco nisso e precisa resolver. Agora, o partido não. O partido precisa de uma fidelidade muito clara, programática, com as nossas bandeiras históricas. Então, o presidente nacional tem que ter a sabedoria de fazer a separação. Ao mesmo tempo, não deixar o governo rifado e ser mais uma voz que bate no governo quando alguma pauta nossa sofre algum atraso dentro do Congresso, mas que cumpre esse papel de dar uma linha clara para a militância. E por que é importante, aí reforçando, nós estamos falando aqui da presidência nacional do Partido dos Trabalhadores,
porque Campos não está desconectado do resto do mundo. A gente está dentro do resto do Brasil. A gente está envolvido dentro de uma discussão que precisa o presidente nacional do partido colocar muito claramente quais são os nossos objetivos, a militância e como a gente ajuda o governo a puxar a pauta para a esquerda, para nossas bandeiras históricas. Então o próximo presidente nacional precisa muito desse compromisso. E aí eu falo do meu candidato à presidência nacional, o Edinho Silva, que tem demonstrado a todo momento e falado muito, algo que eu concordo plenamente e tento trazer essa realidade para Campos, o fortalecimento da instância partidária. Você vê que em alguns momentos de crise que passou no passado, os mandatos parlamentares acabaram tendo uma preponderância perante a instância partidária. Isso não pode acontecer, porque os mandatos eles também estão inseridos nas questões do governo, nessas amarras ali. E o partido tem que ter essa clareza, uma coerência com a militância das nossas bandeiras históricas. Então, o próximo presidente nacional precisa fazer isso. Acredito que o Edinho Silva tem toda a capacidade para isso. Ex-prefeito de Araraquara, já foi ministro, já foi presidente do PT estadual de São Paulo. Então, tem toda a confiança que ele vai saber conduzir o Partido dos Trabalhadores para uma boa eleição, uma boa reeleição do presidente Lula, um aumento da nossa bancada para garantir um universo mais fácil para o governo Lula. E quando eu falo do governo Lula, é para a sociedade brasileira. É para que a gente consiga ter uma discussão, de fato, da sociedade que a gente quer. Então, acredito que o Edinho Silva está bem colocado para ser o próximo presidente nacional do Partido dos Trabalhadores e vai ser um momento de grande avanço para todos nós. Aí, para falar do estado do Rio de Janeiro, que é outra tarefa importantíssima que nós temos, que é a eleição do companheiro Raimon. Eu acho que é a eleição que está muito pau a pau, porque é o Diego Zeidan, de um lado, uma força muito grande, a militância de Maricá tem muita entrega ali, as gestões do governo petista de Maricá, e o Raimon conseguiu aglutinar grandes lideranças históricas, jovens lideranças no Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Rio de Janeiro, e com uma missão, uma clareza muito grande. Nós, do Rio de Janeiro, somos parte fundamental do tabuleiro eleitoral de 2026. Então, o Partido dos Trabalhadores não pode ter dúvidas, não pode titubear de qual é o nosso programa, da importância do governo Lula. Então, quando eu falo do tabuleiro eleitoral de 2026, porque a gente sabe que o nicho, o Nordeste, é um nicho eleitoral forte, o Partido dos Trabalhadores, mas o Sudeste não. Isso passa por uma eleição forte, um partido forte aqui no Rio de Janeiro, para que a gente possa trazer isso à esquerda e conversar mais com a sociedade. E eu acredito que aqui no nosso estado, a candidatura do companheiro Raimon cumpre esse papel. Então, todos nós estamos muito envolvidos nessa campanha do Raimon para trazer isso. A gente entende que está diretamente relacionado com o ano que vem. E reforço, Campos não está desconectado dessas discussões. Aqui a gente vai precisar resolver o nosso quinhão, garantir uma votação ampla e está extremamente conectado com o presidente nacional do partido, o presidente estadual do partido e conduzir essas discussões. Só assim a gente vai conseguir conversar de igual para igual com esse Congresso Nacional e dar o devido suporte a um governo que é nosso. E é uma voz que, apesar de não ter maioria no Congresso, eu não tenho a menor dúvida que representa a maioria dos anseios dos trabalhadores brasileiros. Não tenho a menor dúvida com relação a isso. Também só para lembrar o eleitor filiado ao PT da eleição de domingo, né, será esse montante de votos. São vários votos no domingo, né? Vocês acreditam, assim, só a título de informação, até que hora sai o resultado dessa eleição municipal, em Campos, por exemplo? Dá pra... Num chute, cara, eu diria que por volta das 8, 9 horas, porque é um processo demorado. O filiado vai votar 6 vezes. Sim, e aí sim. A gente tem que votar separadamente cada instância dessas. Se a gente decidir começar pela municipal, deve sair um pouco mais cedo. Mas se a gente respeitar a ordem de votação, aí vai ser o último resultado, vai ser um pouco mais demorado. Mas até o final da noite seguramente teremos aí a decisão do próximo presidente do partido aqui em Campos. Perfeito. Você falou em movimentação do tabuleiro político, eu vou continuar com você, Danilo, e abre-se esse tema agora, que aí sim, né, o especialista aqui nessa bancada, e tem demonstrado sua habilidade e ao longo desses últimos anos, então, ainda mais, já que ele faz isso desde lá do final da década de 80, que é o Aloysio Abreu Barbosa,
esse desdobramento dos números das pesquisas, que muitas das vezes a gente vê um distorcimento aí, né, uma distorção muito grande, ou pelo menos uma tentativa de distorcer alguns números de algumas pessoas para tentar projetar o seu candidato melhor do que realmente está. E aí ele vem muito didaticamente trazendo esses números ao longo desses anos para a gente e mostrando onde é que está o crescimento, onde é que está a possibilidade de vitória, onde é que está a possibilidade de derrota, onde é que está o problema de cada candidato, para que o eleitor faça a sua opinião. Tanto a Luísa quanto a gente aqui, a gente leva, né, pancada beça aí. Quando você fala de uma pesquisa em que Lula está na frente, a gente já ganha o nome o rótulo de esquerdista, de petista. Quando você fala de uma pesquisa em que Bolsonaro aparece na frente, esse cara já dá né, aquela pegada firme lá, falando que a gente é direita, enfim. Claro que imparcialidade é impossível, mas a gente tenta trazer. E nessa questão de números, aí o Aloysio é categórico, né? É em cima do que realmente está dentro dos institutos de pesquisa que avançaram muito. E eu quero trazer aqui, então, o seguinte, para vocês começarem analisando para mim e para o ouvinte, do seguidor aqui da Folha FM, do Folha no Ar. Lula hoje vive um momento muito complicado no seu governo Lula 3. Tem aí alguns embates que, em termos de comunicação, a direita tem levado uma certa vantagem, como foi aquele caso do Pix, que não era aquilo tudo que foi apresentado, mas foi apresentado melhor pela direita. Teve um personagem mesmo que, né, se destacou naquela apresentação e que teve ali mais de 200 milhões de views em seus vídeos, né? Então o PT parece perder um pouco nessa questão de comunicação, tanto que trocou o seu secretário da Casa Civil de Comunicação. E nas últimas pesquisas, o Lula 3 aparece pior, inclusive, que Bolsonaro, pelo menos em uma delas. Numa consulta da CNT-MDA, desfavorável à reeleição de Lula, 43,1% dos brasileiros acham que o seu governo está pior do que o governo de Bolsonaro. E aí eu quero entender como que vocês estão interpretando esses números e esse momento. Do outro lado, 34% acham que o atual está melhor que o anterior, com 20,5% que acham que os dois governos são semelhantes. E eu trago esse outro embate agora, que o Lula 3 trava também com o Congresso, na verdade com o Congresso, e perdeu o que foi o IOF. A bancada de oposição, né? Inclusive o Caio Viana, estou lembrando aqui, mais cedo ele postou um vídeo falando justamente sobre isso, que é o posicionamento dele com relação ao voto contra a taxa da IOF, o aumento da taxa da IOF, do IOF, que propõe o governo federal para diminuir, né, o déficit, aumentar a arrecadação. E o governo perdeu essa proposta de aumento apresentada, foi rejeitada pelo Congresso e derrubou os decretos todos que continham nela, não passou nada, e o governo buscou então, através da Controladoria Geral da União, da Procuradoria Geral da União, buscar aí o STF como um caminho de reverter essa derrota. Como vocês veem esse momento e tentem projetar para mim já esse relacionamento de Lula 3 com o Congresso? Começo com você, Danilo. Olha, Cláudio, eu vou dar a minha opinião pessoal para começar. E essas pesquisas que são mais de um ano da eleição, elas jogam muito para ver como é que o público responde também, né? Então, o Lula, na disputa eleitoral, ele está acima de qualquer suspeita.
Sim, todas as eleições, depois de 2002 que ele disputou, ele ganhou. Acho que é importante lembrar que o Partido dos Trabalhadores, nesses últimos anos, só perdeu uma eleição, que foi a de 2018, porque a nossa principal liderança foi presa no ano eleitoral, um processo que foi confirmado injusto. Então não tenho dúvidas de que o Lula ele chega na frente em qualquer disputa. E nas pesquisas eles fazem isso, bota a Michele Bolsonaro, bota o cenário com o Bolsonaro, que nem pode concorrer à eleição, bota o Tarcísio, bota o Zema, para ver quem consegue disputar melhor. E fica mais próximo ali nas pesquisas, mas eu tenho certeza que chegando mais próximo da eleição, o Lula, com todas as entregas que tem feito, com toda a sua capacidade de articulação, a gente estará à frente. Não tenho qualquer dúvida com relação a isso. E minha opinião sobre as pesquisas nesse momento é essa. Não quero aqui cantar a vitória antes do tempo, mas se a gente olha para o passado, a gente vê que o Lula sabe ganhar a eleição e as pessoas confiam nele porque sabe conduzir o país. Ele é um líder muito sereno, identificado com a esquerda, comprometido com as pautas de esquerdas, mas sabe fazer uma articulação em prol da população brasileira. Não tenho qualquer dúvida com relação a isso, e é muito importante. Agora, para entrar aí já nos temas da crise com o Congresso, já é também o início do processo de 2026 para valorizar o passo. Se você não me der o que eu quero, tem maioria no Congresso, vou ficar travando as pautas do governo. Mas acredito eu que esse não é o tema central que a gente tem que estar discutindo aqui. O tema central é que país a gente quer. É muito claro que a discussão do EF é um plano de fundo sobre quem paga as contas públicas, como é que a gente ajusta essas contas públicas. E desde o processo de transição do outro governo para esse governo, o Haddad tem feito um processo muito forte para falar da reforma tributária, para falar de tornar o imposto de renda mais justo, para falar de uma valorização do salário mínimo. Então, a discussão real, concreta, o real tema, não é uma disputa governo-congresso, é qual país a gente quer. A gente prefere um país que vai valorizar programa sexual, uma política de valorização do salário mínimo e ajustar as contas públicas para que não fique todo o peso em cima dos mais pobres, de uma classe média, ou vamos envolver os ricos nesse orçamento? O que o governo está propondo é isso. Eu acho que é honesto, é justo e é necessário fazer essa discussão. Agora o Congresso trava e defende esses interesses dos mais ricos com muito ímpeto. Então, a grande discussão é essa. E é a nossa tarefa, enquanto Partido dos Trabalhadores, é envolver a sociedade, porque a gente já mostrou que nesses temas a maioria da população está conosco. Na escala 6:1, todas as pessoas que estão envolvidas ali, nem todo mundo ali é de esquerda, nem todo mundo acha que o Lula e o Partido dos Trabalhadores são as melhores pessoas do mundo, mas sabem que aquela pauta dialoga diretamente com eles e quem está capitaneando essa discussão somos nós, somos os partidos de esquerda. Então, é importante que esteja inserido. E a isenção do imposto de renda até R$5.000 foi a mesma situação. Conversei com diversas pessoas que não são eleitores do PT, ou são de centro, ou são de direita, e falaram assim, não, mas nisso o governo está certo. Assim, tem que promover essa discussão e tem que ter um imposto de renda mais justo. É muito desigual no Brasil, é algo que não acontece em nenhum outro lugar do país. Então, acredito que o pano de fundo e o tema central que a gente tem que estar discutindo é justamente esse. Qual é o país que a gente quer? E a proposta, tanto do governo quanto do partido, está muito clara. Tem que ser mais justo, as pessoas têm que pagar essa conta, porque, de novo, o país é um país profundamente desigual, com muita concentração de renda. Então, tem que envolver esses ricos nos impostos para diminuir essa distância. Não é razoável um país como o nosso ter gente passando fome e ter outros bilionários aqui. A gente tem que atenuar essas diferenças. Então, quando a gente fala do IOF, quando fala dessa disputa do Congresso, a disputa real é essa. A gente não pode esconder isso e é essa a narrativa que a gente vai levar para fora. Essa é a narrativa que coloca que vai garantir uma eleição mais tranquila para o Partido dos Trabalhadores, porque essa discussão que está ao lado do povo. Essa discussão a gente está colocando a larga maioria da população. O nosso trabalho é fazer essa disputa na sociedade e aí eleger o Lula mais uma vez em 2006 com um Congresso mais comprometido com essas pautas que eu estou apresentando aqui e a gente avançar em trazer justiça social, orçamentária, tributária para o nosso país. Bom, só para acrescentar aí depois da sua fala e trazer aqui o Jefferson fazendo essa análise também essa coisa desse desgaste todo que o governo sofre ao longo
crises que a gente foi falando, do PIX, depois, né, agora do IOF, a maioria da população nem sabe o que é IOF, mas está caindo na conta. E está caindo na conta em função também do carrinho do supermercado e de tantos mais. Ó, só para você ter ideia, o Brasil hoje tem aí é dividido em 3 partes, né? Você tem aqui, ó, só para que você tenha ideia, em 3/3 do Brasil hoje é dividido, e tem muita gente apostando que esse 1/3 aí, que não está nem com Lula nem com Bolsonaro, é natural que se divida e que faça aí o peso nas urnas. Ó, CNT-MDA não mediu rejeição, mas ela fez o seguinte: consultas reveladoras, são 32,6% os que preferem votar em Bolsonaro ou em alguém apoiado por ele, 30,9% os que preferem votar em Lula ou alguém apoiado por ele, e aí vem, né, mais 1/3, 30,6% os que preferem votar em alguém que não seja ligado a Bolsonaro ou Lula. O eleitor do Brasil se divide quase igualmente nesses 3/3. Ô Jefferson, como é que você analisa essa situação desse Lula 3, desse embate com o Congresso, no caso do IOF indo parar no STF, até onde esse desgaste vai? Olha, Cláudio, eu quero dizer que o presidente Lula e o governo do presidente Lula é democrático e republicano. Foi assim no Lula 1, Lula 2 e está sendo assim no Lula 3. Eu duvido que, por exemplo, a Prefeitura de Campos aponte uma ação do governo federal de boicote à transferência de recursos aqui para esse município. Seja na área de saúde, seja na área da educação, seja na área da assistência social, da agricultura, mesmo sabendo que o prefeito de Campos, especialmente na sua campanha, ele trouxe aqui e fez questão de dizer que ele é do Centrão. Ele trouxe aqui o Ciro Nogueira, que é a cara do Centrão, e o Centrão faz muito mal para esse país, representa aquilo que a gente repudia na política, do negócio da política, do olhar só para os mais ricos. E ele também fez questão de trazer aqui o Flávio Bolsonaro. Ele flerta também com a extrema-direita. E a gente sabe o que seria este país com a reeleição da extrema-direita depois dos atos da tentativa de golpe, de tentar assassinar o presidente eleito, de tentar assassinar um ministro do STF. Não é só prender, não. É assassinar, é matar. Eu fico espantado como alguns colegas, irmãos cristãos, defendem, né, alguém que tem um plano macabro de matar o seu oponente. Então, eu quero dizer que o presidente Lula é, de fato, um republicano, seus governos são assim, e graças ao governo federal que os estados e os municípios tiveram recursos para além do que eles imaginavam na sua gestão. A outra questão é que tem uma falsa discussão. A discussão falsa nesse processo é de que a direita é a favor do equilíbrio das contas públicas e a esquerda é a favor da irresponsabilidade orçamentária. É mentira. Todos nós queremos contas públicas adequadas, um ambiente econômico adequado para o empreendedorismo, para as empresas, para os trabalhadores, para os mais pobres. O que está em jogo aqui é quem paga a conta. Não é quem é a favor do equilíbrio fiscal, da razoabilidade, é quem paga a conta. Hoje, se você for discutir com a direita, que está bem quietinha a extrema-direita nessa discussão agora dos impostos, eles querem que a gente tire dinheiro da saúde, da educação, da assistência social, não fazer o reajuste do salário mínimo pela variação do PIB e pela inflação. E foi isso que aconteceu no governo anterior. Quem paga a conta é o andar de baixo, são os mais pobres. Nós queremos, não é aumentar impostos, que é outra falácia, é que pague impostos quem não paga. E o Danilo apresentou aqui, no imposto de renda,
até 5 mil reais não pagam, são 24 milhões de brasileiros. Acima de 1 milhão de reais, quem ganha acima de 1 milhão de reais por ano, vai pagar no limite de 10%, mas quem não paga, porque quem já paga não precisa pagar. É justiça tributária, é fazer com que os mais ricos paguem. Até muito pouco tempo atrás, e isso foi só mudança na reforma tributária, quem dirige Uber paga o IPVA do seu carrinho. Quem dirige iFood com uma motocicleta, ele paga IPVA. Por que iate não paga IPVA? Por que helicóptero não paga IPVA? Por que o jatinho do mais rico não paga IPVA? Então, essa injustiça tributária é que o governo está querendo retomar. Para quem não paga imposto, vai pagar. Por que um grande empresário, quando ele tira o lucro da empresa, ele não paga nada? O que o governo quer é que ele pague igual, sabe quem, Cláudio? A professora municipal, que paga 10%. Ao policial, que está lá colocando a sua vida em risco, ele paga 10%. Por que o mais rico não quer pagar nesse país? Então, é justiça tributária. Então, não é falsa essa visão de que um é responsável orçamentariamente e o outro não é. O que está em jogo hoje é que o governo, acertadamente, e nisso ele está ganhando as redes, Cláudio. O governo agora está ganhando as redes. Os progressistas estão ganhando as redes. Por quê? Nós queremos mostrar quem tem que pagar a conta é quem não paga imposto. Nós já pagamos muito imposto. Eu pago 27% do meu salário de imposto. Eu recebo na fonte. Eu quero que todo mundo tenha a dignidade de pagar. É 10%. Se o cara paga 2%, ele vai pagar mais 8%. Se ele paga 0%, ele vai pagar 10%. Se ele já paga 10%, não vai pagar mais nada. É só isso. É só fazer com que vai nos Estados Unidos. Olha, o Brasil hoje é o número 88, vou repetir, o número 88 em imposto de renda, taxa de imposto de renda, com 27,5%. Os Estados Unidos está na posição 45, cobra 37,5%. A Finlândia cobra 57%. Aí o pessoal fala, se cobrar dos mais ricos, ele vai sair. Vai sair para onde? Vai para a Alemanha? Lá cobra 37%. Vai para a Finlândia? É 57%. Vai para os Estados Unidos? É 37,5%. Vai para onde? Vai para a Argentina? É 35%. Então, meu amigo, eu quero dizer o seguinte, tem que cobrar de quem não paga. Porque se todo mundo paga, fica leve para todo mundo. É igual você ir em uma festa. Se você vai em uma festa, eu levo o salgadinho, o outro leva o refrigerante, o outro leva o sorvete, todo mundo se esbanja. Agora, se eu vou para uma festa, só eu levo o salgadinho, os outros só vão comer, aí vai faltar para todo mundo. Não é correto isso. Então, o governo está ganhando esse debate e o Congresso Nacional, infelizmente, o Centrão e a extrema-direita defendem que os ricos não pagam impostos. Esta é a verdade. Eles não querem justiça tributária, eles não querem justiça social, eles querem continuar na mamata. O presidente anterior se orgulhava em dizer que ele isentou veleiro, ele isentou de imposto jet ski, porque ele gosta de dar umas voltinhas no jet ski. O presidente Lula está preocupado em tirar imposto do alimento, é da cesta básica do trabalhador, é daquele que ganha até 5 mil. Quem ganha até 7.500 também vai receber, vai pagar menos. É isso que nós estamos falando. É para que a gente tenha uma razoabilidade tributária nesse país. Não é nem cobrar igual aos Estados Unidos, não é nem cobrar igual a Finlândia, como a Alemanha, como a Europa. Porque as pessoas vão... Vai para a Espanha, meu amigo. Vai para Portugal. Você vai ver quanto você vai pagar de imposto. Aqui não. Aqui as pessoas querem continuar na mamata. Isso não pode. Isso não é decente. E eu acho que esse é o tom que o governo tem que trazer. Quem está do lado dos mais pobres, quem está do lado dos trabalhadores, quem está do lado dos empresários que têm compromisso ambiental, compromisso com o desenvolvimento verdadeiro, e quem são aqueles que querem só concentrar renda e se esbanjar na cara dos mais pobres, que infelizmente ainda nós temos miséria nesse país, e especialmente nesse município. E é isso que a gente está aqui. Tenho certeza que o Danilo comunga disso, que os nossos colegas do Partido dos Trabalhadores comungam com isso, e por isso domingo nós vamos votar para mostrar que este partido é um partido forte, em Campos, no Estado e no Brasil, para fazer a diferença na vida das pessoas.
Deixa eu pedir a você, Jefferson, são 9h05, converso com você, vou para Danilo depois, porque tem novas pesquisas e eu quero que vocês analisem aí esses números da seguinte forma. A nova pesquisa do Instituto Paraná, divulgada na terça-feira, dia 24 do mês passado, é a última, é a mais recente, confirma o cenário já revelado pelos levantamentos da CNT-MDA e também Datafolha, vários deles, também de junho, como os feitos pela Quest e Atlas Intel, né, no período de maio. Se a eleição de outubro de 2026 fosse hoje, o presidente Lula do PT teria sérias dificuldades para se reeleger. Olha só para a gente ver aqui alguns cenários rapidamente, né, para vocês analisarem para a gente. Primeiro turno, se Lula enfrentasse Michele Bolsonaro em primeiro turno, isso na pesquisa de intenção de votos para presidente feita pelo Instituto Paraná entre os dias 18 e 22 de julho. 18 e 22 de junho, última semana lá de junho, né? Quase. Penúltima semana. No cenário primeiro turno, Lula 33,5%, Michele Bolsonaro 30,2%. No cenário 3, Lula viria com 34% sobre Tarcísio, 24,3%. Isso em primeiro turno. No segundo turno, Michele Bolsonaro levaria de Lula 44,4%, Lula 40,6%. E também no segundo turno, Lula perderia para o Tarcísio com 43,6%, Lula 40,1%. Como você vê esses números, Jefferson? Olha, eu acho que nós temos que olhar esse número com toda a frieza, acho que do tempo que nós estamos para a eleição, mas também olhar, sim, isso aí há uma realidade que mostra que o discurso da extrema-direita, ele está tendo mais eficácia. E quando você, de fato, você chega lá no supermercado, quando você no cotidiano, de fato a nossa vida é uma vida mais desafiadora. Mas se a gente comparar, por exemplo, o quanto o alimento aumentou no governo anterior e o quanto teve de reajuste agora, a gente vê diferenças muito claras. Mas, de fato, nós temos hoje desafios enormes nesse país e o governo não conseguiu se liberar das amarras que esse Congresso vem colocando. Isso é um dos sintomas, né? Então, eu acho que agora o governo está apresentando tom, está tirando o véu do que de fato está ocorrendo. Infelizmente, as redes sociais, elas estão com seus algoritmos mais ajustados para o discurso do ódio, do bizarro, da mentira. E quero dizer que há suspeições graves, porque o Brasil está tentando fazer como a Europa fez, que foi regulamentar as redes sociais. E a extrema-direita com as big techs não querem, porque isso diminui a lucratividade das redes, porque elas vão ter que checar se tem pedófilo aliciando crianças, elas vão ter que checar se tem pessoas que estão incentivando o suicídio das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Isso custa dinheiro e eles querem lucro fácil. Portanto, o discurso da extrema-direita de libertinagem geral, não é liberdade geral, libertinagem geral, isso é interessante para os interesses econômicos das redes e, portanto, a fala da extrema-direita, ela tem mais repercussão. E hoje, 65% das pessoas, elas ouvem notícias e sabem as notícias pelo WhatsApp. E isso é preocupante, porque você é um jornalista sério, Cláudio. A Folha da Manhã é um jornal sério, mas você está competindo com jornais sensacionalistas, que não têm profissionais, que não têm compromisso com a verdade, de checagem dos fatos. Então, este universo novo conspira a favor dos negacionistas, de quem tem a mentira como metodologia. As pessoas não ficam vermelhas contra a mentira. Então,
eu acho que essa batalha na rede, e que está, de fato, muito mais a favor da extrema-direita, com certeza, porque, assim, a causa eles detectam, só que a solução dos problemas, o problema a extrema-direita aponta, mas as causas do que nós estamos vivendo, eles não apontam. Então, eles trabalham em falácias. E essa narrativa, infelizmente, veio reinando nos últimos anos, no Brasil e no mundo. Eu acho que agora o governo já acordou, ele já entendeu que ele precisa ter uma linha política lastreada no programa que nós ganhamos a presidência da República, e vou repetir aqui, que é o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Não é pagar mais imposto, é pagar quem não paga. Fazer como eu faço, como a professora da educação municipal faz, como o taxista faz, como o policial faz, e como o enfermeiro faz, o médico faz. É só isso, é só pagar. O imposto não é para pagar mais, é para não deixar de pagar, porque aí fica tudo equilibrado, e não tirar dos mais pobres, da educação, da saúde, do combate à fome, né, do desenvolvimento científico e tecnológico, da educação pública de qualidade. Então, eu acho que o governo entrou numa boa rota. Eu estou muito curioso, sabe, Cláudio? Daqui a um mês, depois desse debate, desse reposicionamento político do governo, do verdadeiro enfrentamento, da mobilização das pessoas, se isso vai gerar, de fato, a repercussão. De fato, a questão do PIX, que foi uma mentira, foi justamente no tempo que o Supremo Tribunal Federal estava com uma ação contra o X e contra ali as redes sociais. E há suspeições graves de ajustes nos algoritmos para impulsionar mais esses assuntos, para desestabilizar aquele governo ou a sociedade brasileira que quer um compromisso de todos. Que eu tenha compromisso na minha família como pai, mas também não pode deixar só as famílias responsáveis, porque hoje as crianças, os adolescentes têm muito acesso às tecnologias, às redes, que por um lado é interessante, mas por um outro lado, se ela estiver completamente desregulamentada, nossas crianças, nossos adolescentes, os idosos, serão presas fáceis aos manipuladores, aos criminosos, aquele que não tem compromisso com o Brasil. Então, eu estou ansioso para ver daqui a um mês o resultado. Hoje mostra uma certa desvantagem dessa candidatura, mas também nós temos tempo para corrigir, para avançar e para fazer os bons enfrentamentos a favor da população brasileira. Danilo, como você vê esses números? Eu vou começar olhando numericamente aí esses números. E assim, dizer que o que você apresentou já no início do outro ponto é muito concreto. Tem votos que dificilmente eles vão transferir para um e para o outro. Tem voto que é do Lula e tem voto que é do candidato de direita, e tem mais um terço aí que está flutuando, é o fiel da balança para conquistar a eleição. E o Brasil já é assim há um tempo, né? Então, a pesquisa ela retrata isso, mostra que o jogo está aberto. O jogo que você falou, pelo menos, assim, está tudo dentro da margem de erro, então nos coloca numa disputa de sociedade que é esse público mais arisco à política, um público que está mais afastado. E aí, fazendo a minha análise, como a nossa pauta econômica está bem amarradinha, está bem apresentada, bem sintonizada com o povo trabalhador desse país, e ainda é a pauta econômica que tem muito peso na decisão do voto, inclusive uma maior reclamação é justamente o exemplo que o Jefferson usou, a gente vai no mercado, o preço das coisas ali faz uma diferença, então é a pauta econômica que direciona muito do voto das pessoas, e a nossa pauta econômica está muito bem amarrada. Então, como esse tema está bem explorado, eu vou por um outro caminho, que é das estratégias para conquistar esse voto. E a direita tem um problema, porque o candidato da direita ele precisa necessariamente buscar esses votos do bolsonarismo, só que esse voto tem um custo, e esse custo é da defesa da democracia, porque o cara da direita, o candidato da direita, seja Tarcísio, seja Michele, seja Zema, qualquer outro, ele vai querer garantir um indulto ao Bolsonaro? Como é que ele vai se referir ao 8 de janeiro? É razoável para esses candidatos de direita que perdem uma eleição e você planeja um assassinato de ministro da STF, de vice-presidente eleito, de presidente eleito, promover a arruaça na sede dos três poderes? O candidato da direita ele é favorável a isso? Ele vai se manter em silêncio? Então eles têm um problema, que qual o compromisso dele com a democracia? E esse compromisso nosso já está dado, porque, vamos lembrar, o Lula foi
concorreu à presidência em 89, em 94, em 98, perdeu todas elas. E não colocamos em risco a democracia que a gente tinha acabado de conquistar naquele momento, a duras penas. Ganhamos as eleições, conduzimos com republicanismo. Em 2018, quando perdemos, respeitamos esse mandato e fomos com maior força em 2022. E aí a população brasileira recusou aquele governo do Jair Bolsonaro, recusou o governo que foi eleito nas urnas de 2018 e estamos seguindo agora. E de novo, então, a gente já está assumindo o compromisso com a população. O candidato da direita não consegue apresentar uma pauta econômica que dialogue com esse povo trabalhador, porque o Congresso está comprometido com o privilégio dos mais ricos, então eles não conseguem acessar tão bem com essas pessoas que são a maioria da população, e também não tem um compromisso democrático que a gente vive. Então é uma questão que está muito bem colocada para nós fazer uma disputa concreta da sociedade. Concordo plenamente com o Jefferson, o governo está sintonizado no discurso, está bem amarrado. Nos próximos meses a gente vai ver um crescimento nas pesquisas, porque as pessoas vão sentir firmeza, vão sentir que esse governo está dialogando com as suas pautas. Então não tenho qualquer dúvida que a bola está no nosso pé, tá? É só saber jogar. A eleição de domingo vai ajudar muito no fortalecimento do partido, porque o nosso último processo lá foi há 6 anos atrás, então todos esses que estão se propondo a dirigir o partido vão com muita gana, e vocês podem perceber, tanto o Conselho, a gente está muito sintonizado no crescimento do partido. Apesar da disputa, a gente está muito sintonizado no que o PT, o Brasil precisa do PT. Estamos dispostos a garantir isso. Então, a forma que eu enxergo essa pesquisa é assim: quem tem contradições a resolver é a direita, não nós. O nosso compromisso está dado com uma gama de ações, um histórico muito, muito grande. Então, se tivesse que analisar a pesquisa, é dessa forma. Vamos lá, eu vou te pedir, ô Jefferson, se for possível você manter o seu microfonezinho fechado, só enquanto a gente fala aqui, vai ser legal, tá vazando o som, acho que do teclado, alguma coisa aí, por favor. Só te pedir então, para que analise agora os números para a gente chegar aqui no estado do Rio de Janeiro. E o movimento do tabuleiro aqui, né, os movimentos têm se intensificado na medida em que esse tempo vai passando, e não tem uma pesquisa muito recente, mas os movimentos feitos envolvendo inclusive aqui Campos, né, nos últimos dias, traz aí um acirramento já visando 2026. Depois da inauguração em que Bacelar veio a Campos trazer aqui o Corpo de Bombeiros como governador interino para Farol, ele, uma semana antes, poucos dias antes, o Vladimir, num discurso, né, durante a inauguração em parte de um bairro legal, ele disse que não apoiaria, né, de forma nenhuma o Bacelar para governador, né, e que daí em diante começou e acirrou mais ainda esse embate do cofinanciamento da saúde. Então, uma parte envolvendo Campos, né, e chegou até agora ao ponto de ser encerrado esse cofinanciamento da saúde, que é uma parte que o Estado tem nesse contexto de contas da saúde do município, que é tripartite, né? Uma parte do governo municipal, uma parte do governo federal, uma parte do governo estadual. E no Rio, toda a movimentação feita lá atrás com o Pampolha para assumir a sua vaga no Tribunal de Contas, essa habilidade do Bacelar acabou deixando ele hoje na vaga de novo, né, governador interino. E o que deve acontecer para os próximos talvez meses ou até ano, depende da escolha lá do Castro, que deve sair candidato a senador ou deputado federal, e aí o Bacelar assume, né, definitivamente a cadeira de governador do estado. Com isso, ele concorre a esse pleito, que ele hoje é pré-candidato, aliás, todos hoje são pré-candidatos. Ele concorre a esse pleito como governador, o que daria a ele a condição do peso da máquina. Então, até lá, novas pesquisas, evidentemente, todo esse tabuleiro vai se movimentando. Ele assumiu interinamente
e como nas notícias do portal Folha 1, por exemplo, ele demitiu um secretário estadual, que é o Washington Reis, de transporte, e que naturalmente aí acirra mais essa disputa, né? O Washington Reis é uma liderança em conteste, né, na Baixada, onde tem uma concentração de voto muito grande, e então, com todos esses movimentos, como que você, Danilo, analisa aqui, por exemplo, essa última pesquisa feita, não é recente, em maio, pelo Instituto Paraná, feita em 19 a 23 de maio de 2025 e comparada também com a própria do Instituto Paraná de abril, trazendo aqui os seguintes quadros: Eduardo Paes, Rodrigo Bacelar, Tarcísio Mota e Ítalo Marcilli. Eduardo Paes, em abril, tinha 48,9%. Em maio, aparece com 57%. E Eduardo Paes é o candidato do PT no estado do Rio de Janeiro. Tarcísio Mota, em abril, tinha 8,7%, caiu para 8,3%. Rodrigo Bacelar, em abril, tinha 8,2%, em maio, aparece com 10,4%. E o Ítalo Marcilli, em abril, tinha 1,6%, agora, em maio, apareceu com 1%. O Aloysio fala, para identificar o Ítalo Marcilli, ele seria aí uma espécie de daquele coach Pablo Marçal, carioca, né? Enfim, como que você vê e como que você projeta, Danilo, essa corrida aí ao Palácio das Laranjeiras? Olha, Cláudio, eu acho que essa eleição para o estado do Rio de Janeiro, a grande dúvida é se vai ser resolvida em primeiro turno ou não. Acho que tem uma segurança muito grande aí por Eduardo Paes, por uma série de motivos. Ele é um grande articulador também. O Rodrigo é um articulador, mas o Eduardo Paes não fica atrás dele. Tem entregas, é prefeito da capital, está bem avaliado ali naquela região, e tem um histórico aí também de disputas. Então acho que o recorde eleitoral dele é muito grande, e sendo apoiado aí pelo PT, e é importante a gente falar assim, o que justifica esse apoio? É natural que o governo, para se manter, faça alianças para o governo Lula se manter, e o Eduardo Paes foi um parceiro há bastante tempo na defesa da democracia. Ele não é um cara de esquerda, ele está identificado ali com acento direita, mas ele não hesitou numa defesa da democracia. Então isso justifica o nosso apoio já imediato e antecede. Logicamente, nós que somos petistas gostaríamos de ter um governador, um candidato a governador do nosso partido, fazer essa disputa. Sempre é melhor você ir para a rua pedir o voto quando é do seu partido, ele é comum de todos os seus ideais, mas o Eduardo Paes fez por onde, faz parte de um arco de alianças importante para avanços sociais a nível nacional, e gosto da ideia. Eu acho que até pela figura carismática ele consegue encarnar muito bem aquela figura do carioca, né? Aquele abraça, beija, fala que tá junto aí, a direita e a esquerda, ele tá junto de um monte de gente, e aí pode considerar mérito ou demérito dele, mas é a realidade. E o Rodrigo Bacelar, se for comparar com o Cláudio Castro, Travou aqui para mim a conexão do Danilo. Deixa eu tentar refazer aqui a conexão. Danilo, só um instante para mim aqui, acabou travando, desculpa. Deixa eu só ver se eu consigo aqui restartar aqui a minha conexão com você por um segundo só. Mas é aqui mesmo, rapidamente aí a entrega do Eduardo Paes, ela é gigantesca. Então, para mim, a grande dúvida aqui no estado do Rio de Janeiro é se vai ser primeiro turno ou não será. Se depender de nós aqui, estamos completamente comprometidos com uma boa eleição do Eduardo Paes. Danilo, desculpa, perdão, aqui a minha conexão, acabou caindo aqui. Eu vou pedir você só para repetir esse último trecho, onde você começava a avaliar aí essa questão de primeiro ou segundo turno, se define ou não. Só repetir, por favor, porque caiu para mim aqui e cai também naturalmente para quem está ouvindo a rádio. Perfeito.
Então, retomar, para mim a grande dúvida é se vai ser primeiro ou segundo turno, mas muito bem colocado para o Eduardo Paes. E aí, para falar um pouco do Bacelar, faço essa comparação com o Cláudio Castro. Naturalmente, o peso da máquina do governo é gigantesco. Se a gente pega o Cláudio Castro, ele não estava na primeira prateleira da política fluminense, mas após a venda da SEDAI, ele faz uma articulação legal e ilegal, cabe à justiça definir, e consegue uma eleição muito boa. E consegue ser bem votado em várias cidades e garante a eleição dele, coloca ele nesse local. Acho que o Rodrigo Bacelar vai tentar fazer a mesma estratégia. Tem conversa aí de privatizar o que resta da SEDAI, algo que nós discordamos frontalmente, e o Eduardo Paes, ele está mais leve nessa disputa, ele faz articulações importantes, tem nosso total apoio por entender o peso político que ele carrega aqui no estado do Rio de Janeiro, e tem uma importância nacional. Então, para completar essa análise do cenário fluminense, é isso, o Bacelar, acredito eu, ele vai se projetar, mas vai apontar para uma próxima eleição. Essa eleição parece um cenário muito consolidado para o Eduardo Paes, e ainda bem, porque tem nosso total apoio do Partido dos Trabalhadores hoje. Então, não consigo ver outras mudanças. Claro que política é esse cenário que flutua. O Wilson Witson foi eleito nos 5 últimos dias de campanha, mas acho difícil esse cenário se repetir hoje, aqui no nosso cenário fluminense, porque o Paes está muito bem consolidado nessa pesquisa. E agora, não tenho certeza, mas que ele não confirmou o vice-governador ainda, né? Mas acredito que a tendência seja alguém do grupo dele. O PT estava pleiteando o vice-governo dentro da chapa, mas acredito que a gente vai fazer a opção para o Senado, dando uma perspectiva nacional de disputa e aumentar a nossa presença no Senado Federal. Pô, obrigado. Desculpa aí a queda aqui na minha conexão, mas... Sem problema. Valeu, obrigado. Bom, o Jefferson, como você vê e analisa esses números e essas movimentações que a gente conseguiu trazer, pelo menos algumas delas, né, que aconteceram, né, e que destacam aqui a nossa região, como o caso do prefeito Vladimir? Bom, Cláudio, eu quero dizer que nós vamos estar na linha de frente para eleger o Eduardo Paes governador desse estado. Eu não tenho dúvida nenhuma, essa é a linha que o Partido dos Trabalhadores tem, localmente, do ponto de vista estadual, e com certeza no nível nacional, a relação do Eduardo Paes com o governo do presidente Lula é muito firme, muito forte, e o Eduardo Paes vem fazendo um bom governo historicamente na cidade, no município do Rio de Janeiro. O que eu entendo, e aí talvez é importante trazer aqui, não vai ser uma eleição fácil, né? E não acho que a questão não é se vai ganhar no primeiro ou no segundo turno, talvez, eu acho, até porque, como o próprio Danilo apontou, nós tivemos muitas surpresas aqui. O Whitson, eu acho que é o do fenômeno de 2018, que não vai se repetir, porém, ninguém acreditava que o Cláudio Castro ia ganhar no primeiro turno. Acreditava que ele ia ganhar, mas que não no primeiro turno, e também fomos surpreendidos porque a máquina ela é muito poderosa. E o Rodrigo Bacelar, ele conseguiu um feito que mostra a habilidade dele, que foi a eleição unânime na Assembleia Legislativa, que eu acho que mostra que vai ter um candidato forte, ele vai estar na máquina, tudo indica, já dos acordos que tem lá com o Cláudio Castro, e isso vai influenciar. Inclusive, se a gente olhar de uma pesquisa para outra, há sim um aumento da intenção de votos no Rodrigo. Então, assim, vai ser disputado, mas eu quero reafirmar que o nosso partido estará na linha de frente para eleger o Eduardo Paes. Eu quero trazer uma outra questão e dizer, como eu falei no início, o governo Lula e o governo que a gente acredita tem que ser republicano, tem que ser um governo democrático. E para isso a gente não pode brincar e fazer política com financiamento público, especialmente na saúde. Então, se nós temos marcos legais que definem transferências orçamentárias, este elemento tem que ser respeitado, independente se o prefeito é a favor ou contra, se é do mesmo partido ou não. É assim que o presidente Lula vem nos ensinando para governar esse país. Não importa a cor do partido. Nesse momento, é presidente, é governador, é prefeito, e são as institucionalidades que conversam. Então, se de fato
tem previsões orçamentárias, tem princípios legislativos, tem acordos devidamente comprovados e as pessoas mais pobres não podem ser reféns de movimentos que estão em dissonância. Porém, eu quero trazer um outro elemento aqui. O governo municipal deve muito, especialmente no momento mais crítico, quando não tinha nível de royalties, lá em 2021, em 2022, né, que começou a aumentar, foi, de fato, o governador desse estado, o governo estadual, que financiou, né, a questão dos serviços básicos aqui, grandes obras de intervenção. Então, havia lá um acordo político e que, chegando à próxima eleição, houve um desacordo político. Então, eu também acho que não basta você ser gente boa para conversar. Você tem que ser confiável. E a gente tratar política no tempo político e partidária, né, e políticas de gestão. Eu tenho que ser um interlocutor confiável. Aquilo que eu disser que vou fazer, eu vou fazer. Agora eu não posso renegar. Eu não posso, na hora do vamos ver, eu chegar e dizer, não, você não fica comigo, não. Então, assim, eu acho que nesse cenário, ele é muito complexo, né? Então, tem outros elementos que estão em jogo. Mas quero dizer que o Partido dos Trabalhadores defende uma governança democrática, republicana, que tem as pessoas como centro. E elas não podem ficar ao bel sabor de movimentos de políticas partidárias. Não é ser inocente nesse processo, mas dizer que tem mais angu nesse caroço aí, e para fazer uma análise mais concreta, a gente tem que entender esses bastidores de uma hora está do lado, outra hora repudia, e depois que faz isso quer voltar de novo para ficar ao lado. Então, não dá para sair bonito na foto só numa parte do governo. Eu tenho que assumir os desafios. E o governo do Estado foi muito parceiro do governo municipal no primeiro mandato, e também, talvez, os resultados eleitorais que o prefeito teve legitimamente nesse processo se devem, em parte, a esse compromisso, especialmente do governador, que me parece que era aquele que era o fiel da balança aí para que os grupos que aqui se colocam pudessem ter uma razoabilidade na gestão dessa cidade e nos compromissos para atender aqueles que mais precisam. Enfim, é isso. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos chegar a um bom termo aí, espero eu, mas nós estamos na campanha, vamos estar na campanha do Eduardo Paes. Mas não vai ser fácil, até porque o Bacelar vem se mostrando com muita competência de articulação. E como também foi mostrado aqui pelo Danilo, depende de quem vai ser o vice, se vai conseguir agregar mais forças, né? Esse é todo tem um tempo aí, né? Mas a máquina do Estado influencia muito, e a gente viu isso na eleição que disputou com o nosso candidato, que foi o Marcelo Freixo, né? E no primeiro turno se consumou. Ninguém achava que isso pudesse acontecer. Então, essas surpresas, entre aspas, teve muito dinheiro, né? Teve a venda da SEDAI, queimou a SEDAI, né? Aqui em Campos, asfaltando o asfalto, maquiando a cidade. Em vez de asfaltar as regiões que dão acesso aos agricultores para escoar sua produção, optaram por embelezar e passar um batonzinho no centro da cidade, né? E não nos lugares que mais precisavam. Então, usar dinheiro público caro para fazer obra de maquiagem, eu digo para você, é lamentável. E a gente viu, né, o que isso é bom para voto, mas isso não muda a vida das pessoas que mais precisam. E esse é o papel do Estado, tentar minimizar as diferenças que este mercado ele vem criando, as diferenças entre as categorias, a sociedade. Esse é o nosso papel, tornar a vida mais razoável e que todos tenham o direito de ser felizes, serem felizes. 9h34, para a gente fechar, já avançou muita hora aqui, mas está justificado. Eu quero só trazer para vocês, Jefferson e Danilo. Começo com o Jefferson para a gente encerrar e vou tentar juntar aqui, se é que é possível, na análise sua, começando por você, Jefferson, como você vê a disputa para o Senado Federal, que terá 2 vagas. Há quem diga 2 coisas. Uma, de que uma vaga estaria garantido pelo Flávio Bolsonaro, dados os números que a gente tem das últimas pesquisas.
Uma outra coisa que é muito dita também em relação à última eleição de senador, que foi uma vaga só e Romário levou, é que a esquerda ficou desunida e acabou o Romário ali, né, com a zaga então perdida, ele fazendo mais um gol e conseguiu a sua reeleição. Hoje, em vários cenários feitos aí pela pesquisa do Instituto Paraná, isso feito ainda em maio, e aí é claro, né, é um retrato de momento, se foi em maio já tem um outro momento, evidentemente, mas pegando esses dados que são os últimos e são reais, de um instituto, Flávio Bolsonaro aparece aqui no cenário 1 com 39,8, Benedita da Silva com 27,2 e Clarissa, que não é ainda anunciada como candidata, mas aparece aqui com 18,4. Isso aqui numa intenção de voto pela pesquisa estimulada, tá? A Clarissa não é candidata, mas o Instituto usou o nome dela para estimulada, só me permite, para quem não sabe, é aquela que o Instituto apresenta os nomes, né? Espontânea quando a gente fala o nome de memória. Cenário 2, Flávio Bolsonaro 38,8%, Benedita da Silva 25%, Cláudio Castro 23,4% e Clarissa 17%. No outro cenário, Flávio Bolsonaro também lidera com 40,2%, Benedita da Silva 27,4% e Clarissa tem 19%. Eu começo com você, Jefferson, por favor. Olha, Cláudio, eu não tenho dúvida alguma. Eu vou estar com a bandeirinha, vou estar com camisa, eu vou estar fazendo campanha para Benedita. Benedita, ela incorpora, ela encarna aquilo que a gente acredita, né? Uma mulher negra, de comunidade, da favela, empregada doméstica, e que tem uma ascensão com o discurso, com a luta, com a consciência crítica, foi governadora desse estado, eu, deputada federal, a Bené, eu não tenho dúvida alguma, não é unanimidade por alguns motivos, mas todo petista de verdade, toda pessoa que olha para a Benedita diz o seguinte: ela simboliza o Partido dos Trabalhadores, a parte que a gente se orgulha do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro. Então, nós vamos estar nesta campanha muito envolvido, defendendo o nome da Benedita da Silva. Eu não sei quem vai ser o segundo nome que nós vamos defender, mas o dela nós já não temos dúvida, né? A Bené é a nossa candidata e é para ela que nós vamos aqui conversar com todas as pessoas da nossa cidade, ou que estiver na nossa região, ao nosso alcance, para defender este patrimônio da política do Estado do Rio de Janeiro, esta figura que mostra o poder da ascensão social, do que nós acreditamos. Nós gostaríamos muito, né, que as meninas e os meninos negros desse Estado pudessem ter uma trajetória, né, não seja necessariamente na política partidária, mas a ascensão social, sendo um empresário, sendo um doutor na ciência, tendo o seu trabalho digno do dia a dia, mas conseguir avançar, né, no mundo, né, se colocando, desenvolvendo as suas potências. Benedita fala isso na sua vida, na sua história, e eu não tenho dúvida alguma. Vou estar na eleição do Eduardo Paes, mas ainda muito mais entusiasmo na campanha da Benedita. Para deputado estadual e federal, como que você vê o cenário para representatividade do Norte Fluminense, Campos, que ficou numa situação complicada? Hoje tem o Caio, que é suplente, está lá, né, no mandato interino, ele é suplente, não é o titular da vaga, e a gente ficou sem deputado federal, mas temos 4 estaduais. Como que você projeta essa eleição de 2026? Só lembrar, Jefferson, Danilo e a todos os ouvintes, que no caso da Benedita, ou de todos os nomes que estão citados aqui, que foram citados, são todos pré-candidatos ainda, só para cumprir aí a norma da lei. Cláudio, nós temos quadros valorosos que têm mandato hoje, e aqui em Campos eu tenho certeza absoluta que nós temos um diálogo muito bom com esses parlamentares, mas também defendo
que nós temos que ter parlamentares aqui que representem a nossa região. Então, isso vai ser uma discussão que nós vamos fazer, mas independente, eu vejo como muito importante a gente ter essa voz expressa num mandato parlamentar e somado a tantas vozes, porque esse Rio de Janeiro, apesar de territorialmente não ser o maior município do Brasil, mas tem diferenças abissais, especialmente a grande metrópole com relação ao interior, né, e todas as mazelas que nós temos aqui, mas também na metrópole, bolsões de pobreza. Então, assim, nós precisamos dessas diferentes vozes sendo ecoadas na Assembleia Legislativa, mas também no Parlamento Federal e ajudando o presidente Lula a governar o país no outro quadriênio. Então, nós vamos estar aqui construindo quadros importantes, mas é o partido que vai definir ao longo desse tempo. Mas eu vou defender que as vozes do interior estejam também representadas. Eu acho que o Cláudio caiu. Eu tô nessa dúvida também. Saiu a câmera aqui. Não, tô aqui. Aqui Cláudio, parou aqui por conta da memória. Já tô de volta. Perfeito. O Danilo, e você, para a gente fechar, também nesses dois temas, né, do Senado e deputados aqui para a região? Então, Cláudio, sinceramente, eu vou colocar aqui uma coisa primeiro do coração. Eu acho profundamente lamentável uma figura como Flávio Bolsonaro aparecer nessas pesquisas com qualquer intenção de voto. É um absurdo para mim. Essas pessoas não tiveram o menor compromisso com esse país, com a democracia, com tudo que a gente defende, ter essa quantidade de votos aqui no nosso estado. Mas é direito do cidadão decidir. Quem discorda cumpre o papel de convencer essas pessoas. Estamos aqui dispostos nisso. E, de resto, a nossa candidata Bené é algo que estimula muito a militância. Eu, particularmente, coloco ela muito próximo de referência petista que a gente tem, né, do Lula e do Dirceu, porque a primeira vez que eu a conheci, eu lembro que eu tentei falar com ela e a língua rolou na boca, eu fiquei nervoso, mão suou, porque, caramba, é a Benedita. Eu vi a Benedita em livro de história quando eu estava estudando, e aí posso chamar ela de companheira hoje. Ia ter a oportunidade de votá-la aí para o Senado. Eu acho que é muito importante para nós, uma defesa do Estado do Rio de Janeiro, é importante para o país. A gente precisa ter um Senado forte, progressista lá, para evitar algumas loucuras que outras pessoas tentam colocar como impeachment de ministro do STF. Então, uma voz como a da Benedita lá, que nunca fugiu à luta, é importantíssimo. Então, vou com toda a gana e fazer uma defesa clara de que dentro da chapa aí do Eduardo Paes que estamos desenvolvendo, a Benedita seja a candidata prioritária. Também não sei quem seria o segundo candidato ao Senado, mas a prioridade é colocar a Benedita lá. O Estado do Rio de Janeiro deve ter esse compromisso com o resto do país de ter a Benedita senadora da República. E aí, com relação a deputado federal e estadual, eu sinceramente estou muito animado, porque se a gente pega um histórico recente, em 2018 a gente elegeu um deputado federal, e foi a Benedita da Silva. Saímos de 2022, elegemos 6. Hoje acredito que nós temos 5, porque o Cocó foi eleito prefeito e o suplente era do PCdoB. Mas crescemos muito a nossa bancada e a tendência é crescer ainda mais. Tem outras candidaturas novas que não se candidataram a deputado federal no passado e serão agora. Como a Daniele Franco, Marcelo Freixo, o próprio Diego Zeidan, o Raimon deve voltar aí, vários outros quadros importantíssimos de partido. E também defendo que a nossa região precisa ter candidatura. A gente tem uma experiência muito positiva com o Zé Maria, que foi candidato a deputado federal e é daqui de Campos. Em 2018 fez 5.600 votos e depois cresceu para 7.700. Isso demonstra que o campista quer votar em gente de Campos. E tem voto de esquerda, tem voto de petista aqui na cidade. Então é muito importante que a gente tenha candidaturas fortes aqui, estejam dialogando com as pessoas, e tanto deputado federal quanto deputado estadual. Eu, particularmente, acho que o voto distrital é algo que a gente vai ter que debater quando tiver uma reforma política. Faz sentido, porque a população ela é muito desigual aqui no estado do Rio de Janeiro. Você pega a região metropolitana, a quantidade de eleitores ali é muito concentrada, então existe uma concentração de candidatos, e lá em outras regiões menos povoadas fica muito desigual. Então fica aí essa pequena contribuição. Mas estou completamente animado aí que
que o Rio de Janeiro contribua com uma bancada maior e muito qualificada para o próximo período. Estou bem animado com o próximo ano. Pois é, são 9h45, peço desculpas aqui pelo atraso, mas valeu muito por vocês estarem aqui nesta manhã, nesse debate, tem um engajamento lá nas redes, o pessoal tá na briga de foice ali, boa, mas, e eu agradecemos também, e daqui, né, em nome da bancada, desejamos a vocês dois boa sorte aí no domingo, boa sorte ao PT na sua escolha. Como eu comecei, né, abrindo o programa com você, Danilo, pela ordem alfabética, deixa eu trazer o Jefferson para fechar aqui primeiro e depois você para fechar também. Ô Jefferson, obrigado pela sua presença, sempre muito bom conversar contigo, seja sempre bem-vindo a essa casa, boa sorte domingo. Obrigado, Cláudio, a gente agradece aqui a Folha. E eu não tenho dúvida que esse também é o compromisso do Danilo. A gente quer um Partido dos Trabalhadores mais forte, estamos saindo com uma estatura maior desse processo, assim como saímos da campanha a prefeito e de vereadores, o Partido dos Trabalhadores saiu mais forte, com uma imagem muito mais próxima às pessoas, mais qualificada, e nós vamos continuar esse trabalho. E por isso nós precisamos de todas e todos. É importante a gente ouvir toda a nossa população, mobilizar. A partir do dia 7, nós somos todos do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. É isso que os nossos filiados esperam, é isso que a sociedade tem que esperar. Nós estamos fazendo história, fazendo este processo eleitoral, mas queremos fazer história para mostrar a maturidade de um partido que tem compromisso com as pessoas e com uma vida melhor para todas elas. Então, no domingo, pedindo aqui às filiadas e os filiados que vão lá votar, a sua voz é fundamental. Não basta torcer, é preciso traduzir isso e ecoar o seu desejo neste dia, seja no entendimento da candidatura do Danilo, mas eu quero aqui insistir na nossa candidatura, na candidatura da chapa 620, Esperança e Renovação, para um PT militante em Campos, para a candidatura 520 do professor Jefferson, e vote. Não deixe de votar. Vai lá e coloque a sua voz. A gente precisa de você. Então, de 9 da manhã às 17 horas, neste domingo, lá no Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento, muito conhecido como o Sindicato da SEDAI, ao lado do Sindicato dos Bancários. Vai lá, nos ajude a construir um partido que nos orgulhe e consiga resgatar a esperança das pessoas em dias melhores, tá bom? Um forte abraço a todos, obrigado ao Grupo Folha por sempre abrir esse espaço para as falas democráticas e as vozes de toda a nossa região. Muito obrigado, Cláudio. Em seu nome, agradeço a todo mundo, ao Luizinho, ao Beto, a Dona Diva e todos aqueles que fazem o jornalismo sério. Valeu, amigo. Obrigado aí. Até domingo lá na eleição, então. Ô, Danilo, muito obrigado por hoje também. Obrigado por estar aqui nessa bancada com a gente nessa sexta-feira. Receba aí o abraço da bancada toda e, claro, os votos de boa sorte aí no próximo domingo também. Olha, Cláudio, vou começar agradecendo primeiro a você, porque é a segunda vez na minha vida que eu preciso dar uma entrevista, estava um pouquinho nervoso, você conduziu maravilhosamente, agradeço a equipe toda da Folha. O Aloysio já deixou uma mensagem, realmente estava com a crise de dor aqui, então deixo um abraço para ele e desejo melhoras. Agradecer ao Jefferson, sempre um companheiro que enriquece muito o debate. Acho que a gente cumpriu bem o papel de apresentar um pouquinho aqui das nossas ideias, do compromisso com o Partido dos Trabalhadores, fazer apontamentos importantes aí para o futuro e reforçar a necessidade desses filiados estarem lá votando conosco, que naturalmente o candidato tem que pedir voto, então pedir aí votar 580, 680 para a nossa chapa, mas mais do que isso, acredito que a nossa campanha conseguiu empolgar muita gente que não está no Partido dos Trabalhadores. Então deixo aqui o convite, a provocação
para essas pessoas, que lá é votação para os filiados, mas vai ter uma ficha de filiação numa banquinha separada também. Então, quem se animar e quiser construir esse partido conosco, vai ser um momento de votação, mas a gente filia ela também porque tem espaço para todo mundo e é muito salutar para o partido, é muito saudável. Então, deixa aqui o abraço e não tenho qualquer dúvida de que o PT sai muito mais forte dessa disputa. Certo. Muito obrigado a vocês aí, obrigado pela compreensão. De fato, o Aloysio não conseguiu participar do programa e, em nome dele, a gente pede desculpas a vocês, aos ouvintes, mas na semana que vem estaremos juntos aqui, se Deus permitir, e a Aloysio vai estar na bancada aqui já a partir da próxima terça-feira. Jefferson Danilo, você que nos acompanhou, nos assistiu também aqui pelas redes sociais, né? Muito obrigado pela audiência. A gente segue a partir de agora com a nossa programação normal e na segunda-feira de volta com mais um Folha no Ar. São 9h50, no oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltaremos na segunda-feira. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse